Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e agradecer sempre pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos alimentado, tem nos curado, nos confortado, nos exortado. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas e somos muito agradecidos. Ainda queremos continuar te pedindo, Senhor, por este mal que atinge a toda a humanidade, esse vírus, coronavírus que está atingindo todo o planeta. Queremos continuar clamando ao Senhor. Já estamos vendo resultados da tua providência em alguns países que já estão abrindo o comércio e a economia já começa a caminhar em alguns destes países. E muito obrigado, porque nós vemos aí a tua mão poderosa está aí derrotando este vírus, porque tudo está sob o teu controle. Muito obrigado, Pai Santo, por essas grandes vitórias que tem dado a nós. E ainda continuamos te pedindo pela tua igreja, Senhor, pelos teus servos, por aqueles que estão passando por algum problema de desemprego, problema financeiro, problema de saúde, problema relacional. Deus, nós queremos te pedir, queremos te agradecer pelos aniversariantes, por aqueles que têm completado anos, feito aniversário recentemente. Muito obrigado, Pai Santo, pelo teu poder, pela tua graça que é derramada sobre nós, ó Pai. Te pedimos por este culto que ora se inicia, ó Deus, neste domingo, que o Senhor fale conosco através dos louvores, que o Senhor fale conosco através da mensagem baseada na Tua Palavra, Pai. Fale conosco de forma especial, para que possamos sair deste culto online abastecidos, transbordantes, Pai. Abençoe a Tua igreja que está reunida agora em cada um nas suas casas, Senhor, mas com os pensamentos voltados para o Senhor, com os ouvidos voltados para a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu oro agradecido por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Graça e paz, boa noite a todos. Nós vamos falar com você nesta noite sobre a pedagogia do deserto. Sim, tem muita coisa para se aprender no deserto. E eu quero ler o texto de Êxodo, capítulo 15, de 20 a 26. Êxodo, capítulo 15, de 20 a 26. Passo a ler agora. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os aprovou. E disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. A pedagogia do deserto. Irmãos, esse pequeno trecho aqui fala de quando Miriam dançou no deserto e tocou tamboris. Isso se deu depois que o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e os egípcios tentaram fazer a mesma coisa e foram afogados. E aí houve uma comemoração depois no deserto. E aí eles foram caminhando pelo deserto e já encontraram o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, que foi encontrar uma água que pudessem beber. Não acharam, mas Deus providenciou água para o seu povo. A pedagogia do deserto. Irmãos, todos nós em algum momento já enfrentamos desertos. Talvez não como Moisés, Arão e Miriam. Foi um deserto físico. Mas com certeza já passamos algum tipo de deserto, seja existencial, emocional, financeiro, sentimental, de saúde, enfim, todos nós passamos já por algum deserto. E aprendemos muito. O deserto é uma grande escola, é onde aprendemos, e aprendemos muito. Moisés passou grande parte da sua vida num deserto físico, aprendeu muito. João Batista pregava no deserto, aprendeu muito. O próprio Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Deserto é um lugar para ouvir Deus. É um lugar também de renúncia. Olha quantas coisas nós aprendemos
com o deserto. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês nesta noite, dia 24 de maio de 2020. Quero deixar, em primeiro lugar, que a grandeza de uma pessoa está na capacidade de passar pelos desertos. Como eu disse, Jesus ele passou por um deserto antes dos maiores desafios da sua vida. Talvez você vai passar por muitos desertos, mas saiba que eles são necessários, eles são importantes e eles vão nos ajudar. Eles farão parte dessa pedagogia, desse ensinamento, desse aprendizado que nós vamos ter durante esse tempo que passarmos por desertos, por locais áridos, por dificuldades, por turbulências, por aflições até. Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum. Ele iria montar o seu ministério, ele ia convidar os seus discípulos, a sua equipe, para andar com ele. Ele ficaria 3 anos, os 3 anos mais intensos da sua vida, e ele preferiu fazer um jejum de 40 dias e 40 noites num deserto, falando ali com o Pai, se preparando, e realmente ele completou a sua obra, completou com galhardia, com brilhantismo, e o deserto foi importante para Jesus, assim como foi para Moisés, para João Batista. Um grande aprendizado no deserto, irmãos, é ver a sua fé aumentada e fortalecida. O deserto nos tira da nossa zona de conforto. Por isso que nós aprendemos com ele. Porque nós aprendemos e muito. No deserto nós somos desafiados a ter resiliência. Resiliência é a capacidade de passarmos por grandes turbulências, mas mantermos as nossas raízes, manter a nossa integridade, não modificar por causa da turbulência. Modificar no sentido para melhor, sim. Nós sempre, quando sairmos de um deserto, vamos sair mais fortes, mais preparados, mais calmos. O deserto é uma grande escola e aprendemos muitas, mas muitas coisas mesmo. Então, resiliência é uma delas. Segundo lugar, irmãos, no deserto nós aprendemos a trabalhar áreas da vida que normalmente nós não trabalharíamos. É aquela zona de conforto que a gente se encontra, fica meio que parado, a vida vai caminhando e você vai indo, mas quando você é impelido para um deserto, ali o aprendizado começa a ser muito mais forte. A vida parece que fica mais intensa. O estresse, lógico, aumenta, mas o aprendizado vem. O aperfeiçoamento do caráter se dá no deserto. E muitas vezes nesse deserto nós passamos sozinhos, irmãos. Nós passamos a sós, mas com Deus. Esse é o nosso desafio. Passar pelo deserto, mas na companhia de Deus. Jamais sozinhos, jamais. Interessante que a gente aprende no deserto é que a arrogância, o orgulho e a prepotência, elas se perdem no deserto. Nós ganhamos outras coisas, ganhamos a humildade, a obediência, a fé, a coragem, ganhamos outras coisas e perdemos outras. O deserto é tremendo, irmãos. O deserto não é muito agradável quando se está passando, mas quando se sai dele, você vê o quanto você aprendeu. Aprendemos a valorizar a vida, até os pequenos gestos.
de dar um muito obrigado, pedir um com licença, valorizar coisas pequenas que normalmente a gente não valorizaria. São nos desertos da vida que Deus mais trabalha em nós. Deus trabalha por nós, Deus trabalha conosco, mas principalmente Deus trabalha em nós. Isso é que é importante. Deus trabalhar em nós, moldar como um oleiro molda o seu barro. Deus vai moldando, vai apertando, vai tirando as arestas, vai modulando, vai mexendo em nós, tirando aquilo que não está bom e colocando coisas que vão enobrecer o cristão, e ele vai tendo essas experiências com Deus. Terceiro lugar, nos desertos nós reconhecemos as bênçãos e as providências de Deus. Nos desertos nós aprendemos o quanto precisamos uns dos outros. Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Nós não somos ilha para viver isolado. Nós não podemos viver construindo muros, temos que construir pontes de ligação. Nós precisamos uns dos outros. Aristóteles já dizia que o homem é um ser eminentemente social. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. E como cristãos nós precisamos mais uns dos outros. Um orar pelos outros, um verificar se o outro está precisando de alguma coisa, se está bem. Assim como Deus quer o nosso bem, nós também aprendemos no deserto da vida a valorizarmos a vida, a valorizarmos a família, a valorizarmos a igreja, a valorizarmos a nossa saúde. Quantas coisas aprendemos no deserto. Que pedagogia maravilhosa é o deserto. O deserto tem muito a nos ensinar. Ao entrarmos no deserto, nós somos confrontados. E ao sair, nós somos abençoados. Nós nunca vamos sair de um deserto da mesma forma como entramos. Jamais. Entraremos de uma forma e sairemos de outra. Muito melhor, muito mais fortalecido. É o deserto. A pedagogia do deserto. Em quarto e último lugar, irmãos, no deserto, ou nos desertos, somos encorajados a manter a nossa jornada com Deus. Ainda que seja árdua e difícil, ainda assim, nós somos encorajados nos desertos, a mantermos a nossa jornada com Deus, a caminhar com Deus. Vale a pena andar com Deus. Se um dia Deus chegasse para mim e falasse assim: Otaviano, você andou comigo muito tempo, mas aquilo que eu falei do céu não existe. Não era naquele sentido que você entendeu. Ainda assim, eu continuaria servindo a Deus. Se ele falasse: não tem mais céu, não tem vida eterna, morreu, acabou. Se falar isso para mim, eu não vou deixar de servir a Deus. Eu sei que existe um céu para a gente viver, existe uma vida eterna para se viver. Mas eu digo isso porque vale a pena caminhar com Deus. A nossa jornada precisa ser com Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E isso é importante, porque quando nós estivermos num deserto, vai fazer toda a diferença. A presença de Deus conosco faz toda a diferença. E o deserto, por que a gente aprende mais no deserto? Porque
nós aprendemos mais na dificuldade do que na facilidade. Isso é uma experiência minha própria, eu creio que de vocês também, de que na dificuldade a gente aprende mais do que na facilidade. Volto a falar aquela questão da zona de conforto. Nós estamos na zona de conforto, está tudo bem, maravilhoso, mas de repente surge um vírus que mexe com todo mundo, mexe com a sua estrutura financeira, mexe com o seu trabalho, mexe com o seu comportamento, mexe com que você não pode sair, tem que ficar em casa, mexe conosco. Então, a dificuldade, ela ensina mais do que a facilidade. E é isso, o deserto é a dificuldade, é a tribulação, é a tormenta, e é ali que a gente aprende, é ali que a gente cresce, se desenvolve. No deserto nós crescemos e nos desenvolvemos principalmente espiritualmente falando. Nós criamos uma dependência de Deus no deserto. Aprendemos a orar, a clamar, a confiar em Deus. Porque a dificuldade ensina mais que a facilidade. E a luta com Deus, irmãos, ela se dá lá no deserto. Ali a gente luta com Deus em oração, buscar a presença de Deus. É na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora do deserto que você luta mais com Deus. Senhor, eu vim aqui buscar a minha bênção e não vou largar o Senhor, assim como fez Jacó, e ficar ali até Deus te abençoar. E nós precisamos continuar nessa jornada firme com Deus, aprendendo, crescendo na nossa vida espiritual. Ir à igreja aos domingos é pouco, é muito pouco. A nossa luta, o nosso deserto não está lá na igreja. E são momentos de nós entrarmos em comunhão, aprendermos da palavra de Deus, a louvarmos, adorarmos ao nosso Deus. Mas a adoração, o louvor não é só na igreja, naqueles momentos agradáveis que passamos junto com os irmãos, inclusive sentimos muita falta desses momentos. Mas é no viver diário, é na segunda-feira, é no transporte lotado, é na hora que alguém nos ofende, é na hora que alguém tenta nos derrubar, tenta tirar nosso emprego, tenta nos ignorar, nos passar por cima de nós, querendo passar rasteira. É nesse momento que a gente vê os desertos, vê as dificuldades, mas é nesse momento que nós precisamos crescer, estarmos ligados continuamente com Deus. Nossa jornada é difícil, é árdua no deserto, mas ela é necessária, ela é importante para aprendermos. Senão nós vamos passar pela vida e não vamos aprender como deveríamos aprender. A pedagogia do deserto é interessante, muito interessante. Porque as grandes vitórias, meus irmãos, elas virão depois do deserto. Muitos estão querendo as bênçãos antes do deserto. Senhor, me abençoa aqui, abençoa ali, tal, mas a grande vitória virá só depois que você passar pelo deserto. Talvez seja isso. Você ainda não teve aquela grande bênção que espera, porque você ainda não passou pelo deserto. Mas ao passar, e todos nós vamos passar, eu tenho certeza, a vitória virá. E como virá? Porque Deus é quem vai ser o galardoador, Ele vai ser o abençoador. Ele vai reconhecer que você passou pelo deserto, passou com Ele nessa caminhada difícil, árdua, mas estava ali, não negou a sua fé, permaneceu firme com Deus. E é essa a nossa vida, é esse o grande desafio, passarmos
na companhia de Deus e chegarmos ao final amadurecidos moralmente, emocionalmente e espiritualmente, mais fortes, crescidos, fortalecidos. Eu convido você a aprender com Deus nos desertos da vida. No deserto, dependendo de Deus, Ele nunca vai te abandonar. Presta atenção, já estou encerrando, mas eu quero deixar gravado aí no seu coração. No deserto, Deus jamais vai te abandonar. Creia nisso. Entenda isso. Deus jamais vai te abandonar, ainda mais no meio do deserto. Ele usa o deserto como pedagogia. Ele usa o deserto para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos capacitar, para nos encorajar, para nos abençoar. É para isso que ele usa o deserto. Creia nisso. Deus tem grandes bênçãos, Deus tem grandes vitórias para você. Mas Deus também tem um grande deserto pela frente, para que você passe e que você aprenda nessa pedagogia do deserto o quanto é importante, o quanto de ensinamentos preciosos nós vamos ter. Creia nisso. É o que eu passo para você nesta noite. Quero orar por você agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, pela mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite, Senhor. Sabemos que vamos passar por desertos. Estamos passando por desertos. E queremos que o Senhor esteja conosco, Pai, nos fortalecendo, nos ensinando, nos amando, tendo misericórdia de nós, Senhor, cuidando de nós, sarando as nossas almas, nosso corpo, a nossa vida, Senhor. Abençoe aqueles, ó Deus, que foram acometidos do coronavírus, mas que o Senhor os restaure, Pai Santo, não só os que estão no mundo, mas aqueles que são domésticos na fé, os nossos irmãos que estão passando por essa dificuldade, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, Pai. Nós confiamos no Senhor. Cuida de nós, Pai, como um Pai cuidadoso, um Pai amoroso, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes